Pessoal, a ideia nessa terceira hora, nessa hora 3, é falar sobre os objetivos e a problematização. Então, dos 9 itens do projeto que eu estou usando como modelo, digamos assim, como exemplo, não é um modelo, é um exemplo, para desconstrução, depois de ele estar escrito, há 9 itens, né? O tema e a delimitação, a justificativa, os objetivos, problematização, hipótese, fundamentação teórica, metodologia, cronograma de atividades e referências. Então, a ideia nessa hora 3 é refletir sobre a questão dos objetivos e da problematização. Em se falando de objetivos, os objetivos vêm em par, né? Objetivo geral e objetivo específico. E aquela questão que eu pontuei anteriormente da tradição teórica da área, nesse caso desse projeto, a área de letras, a área de linguística, versus uma questão temática do projeto, do que você está fazendo, do que você está trabalhando, se é linguística, se é literatura, se é análise de discurso, se é linguística aplicada, etc. Bom, nós, eu penso que a gente já pode ter claro, a gente já pode ter em mente que o grande ponto aqui são as referências. Por quê? Não que você tenha que ter lido todas as referências, mas se você não leu referências o suficiente, o projeto com certeza não ficará bem escrito. Por mais que ele esteja bem escrito no seu sentido gramatical, ele não vai ter substância. É preciso ter leitura. Então, na verdade, a grande questão para escrever o projeto é antecipadamente ler sobre a temática e sobre a área. Quando a gente pensa nisso, nesse espelho para as referências, com as referências, a gente pode verificar uma questão aqui entre o objetivo geral e o específico. Não se preocupem que eu não vou ler todas as linhas do projeto para não torturar ninguém. Mas o objetivo geral é muito curto, é possível ler. Ele diz o seguinte: investigar a prática da leitura e da escrita, interrelacionando os seus entes constitutivos em arquétipos linguísticos, pedagógicos e sociais, colaborando dessa forma para os estudos linguísticos, na medida em que tais fenômenos realizam-se de maneira aplicada em um processo de formação de professores de língua inglesa. Ou seja, há uma combinação aqui entre as linhas de determinadas palavras-chave: leitura e escrita, arquétipos, tanto linguísticos, pedagógicos e sociais, e a questão da formação de professores de língua inglesa. Esses são os pontos que o objetivo geral vai buscar ligar. Vocês podem observar que aqui no objetivo geral, nós não temos uma prática muito comum e que vem se tornando muito mais comum, na verdade, é uma prática obrigatória na escrita de projeto, que é a referenciação. Isso é uma forte influência da escrita acadêmica, né, das dissertações, das teses e, sobretudo, dos artigos científicos, dos papers, dos artigos, porque são textos de fácil consumo, de rápido consumo, se lê um artigo, e um mandamento sagrado para o artigo é a referenciação. Ele tem que estar pesadamente referenciado. Mas, nos objetivos, em regra, você não referencia. Coisa que vai se esperar em outros itens dos projetos, como, por exemplo, na fundamentação teórica. Quando nós fizermos um apanhado geral do projeto, depois de passar fase por fase dele, item por item, nós vamos perceber que a referenciação aqui não foi tão usada. Lá atrás, só para citar, fazer uma referência cruzada aqui, na justificativa, eu citei o Moita Lopes, por exemplo. Mas, assim, você não tem um encadeamento de referenciação tão pesado quanto hoje em dia, hoje em 2022, e não mais de 10 anos atrás, você tem obrigatoriamente. Mas, no caso do texto desse projeto em específico, embora você não tenha uma referenciação explícita, citações
diretas ou indiretas de forma tão pesada, você tem o que eu poderia chamar aqui de espelhamento. Tá? Então, fica muito visível a textualidade do projeto refletindo a questão das referências, certo? Então, objetivo geral, uma ligação de pontos entre as palavras-chave que eu poderia colocar aqui entre as linhas. Um pouco diferente se nós formos pensar nos objetivos específicos. Os objetivos específicos, muita gente vai pensar, né? Vai perguntar, há uma quantidade de objetivos específicos que eu preciso cobrir? Então, assim, são 3 objetivos específicos, são 2, são 4, são 5? Não há uma métrica fixa para isso. Mas é fato, eu costumo brincar com isso, que há uma espécie de cabala, né? Assim, a 3 é um número interessante. Então, mas isso não é um mandamento, assim, que você não pode desobedecer. Podem ser 2, podem ser 4. Isso depende muito também da tradição da área, da linha que você está trabalhando, com o que você está fazendo. Bom, eu aqui no projeto que eu escrevi para me candidatar, à época, eu coloquei 4 itens, né, eu coloquei 4 objetivos específicos. O primeiro deles diz o seguinte: identificar a relação de fenômenos linguísticos, e aí eu cito a autonímia e a referenciação com entes constitutivos do sujeito. Por exemplo, a relação identidade-alteridade. Vocês percebem que aqui também não tem um jogo de referenciação, identificar a relação de fenômenos linguísticos como autonímia de acordo com fulano, beltrano e cicrano. Não. Mas aqui há um espelho novamente, não apenas citar objetivamente, fazendo um pleonasmo aqui, os objetivos, mas pontuar que você está trabalhando com uma questão linguística. Então, o projeto era para entrar em um programa de pós-graduação em linguística. Isso aqui é bem interessante, porque, embora seja um assunto lá na frente, eu vou adiantar um pouco. Eu já disse aqui que eu entrei com esse projeto, serviu para eu entrar, mas eu não entrei com ele, porque fui avisado que não haveria orientação para esse projeto, mas que haveria orientação para mim, o que já é algo singular. Não tão singular, mas é. Bom, eu posso adiantar aqui que no final das contas, como se diz na linguagem coloquial, no frigir dos ovos, se tivesse montado um projeto que fosse a tese que eu escrevi, eu tenho dúvidas se eu conseguiria entrar. Por quê? Porque a tese que eu escrevi não está preocupada em estudar um fenômeno linguístico. Ou seja, eu não estaria dentro daquela justificativa interna. A minha tese de doutorado estuda, o nome dela é Saussure entre o poder acadêmico e o saber científico. Então, é uma análise discursiva, basicamente, pontuando determinadas questões críticas sobre o que aconteceu após a morte da pessoa tida como o pai da linguística, né, o Fernando de Saussure, da linguística moderna. Mas eu não faço uma análise de fenômenos, eu não analiso autonímia, não analiso referenciação, e nem coisas mais frásticas, nem coisas mais textuais, anáfora e etc. Não era esse meu objetivo. Meu objetivo, no final das contas, na escrita, no depósito da tese, na defesa, foi fazer uma crítica discursiva. E eu penso que o pessoal que trabalha com discurso, o discurso basicamente é uma crítica. É uma crítica intelectual, como toda crítica. Então, é curioso, né? Porque isso já é uma outra história, mas que eu conto no final aqui do curso.
como é que eu cheguei nesse outro projeto. Até porque eu vou gastar 1 ano e meio dos meus estudos, quando eu sou selecionado no doutoramento, montando um projeto que eu também não vou executar. Bom, mas falando aqui do objetivo específico, então, assim, muito objetivamente, estudar fenômenos linguísticos, autonímia, referenciação em combinação com entes constitutivos do sujeito, como identidade e alteridade. Ou seja, eu vou identificar a relação entre o jogo do eu para com o outro, do leitor para o escrevente, do leitor para com o escritor, em relação à autonímia e à referenciação, dois fenômenos linguísticos. Então, a referenciação aqui claramente não seria aqueles exemplos clássicos de referenciação, né? Estrela da Manhã faz um jogo de referenciação com Jesus, ou faz um jogo de referenciação com o planeta Vênus. Não é esse o meu ponto. O meu ponto aqui em referenciação seria correlacionar o referente, a referenciação, para com o eu e o outro. Quer dizer, como é que eu, que sou aluno, que escrevi, não eu, né, mas aquele sujeito que escreveu os ensaios, que eram objeto da minha análise, como é que ele ataca, por assim dizer, como é que ele destila, como é que ele mitiga o pensamento e a reflexão sobre determinadas temáticas que estão na obra literária, que no meu caso era Ulisses, do Joyce. Então, assim, essa foi uma estratégia de pesquisa, porque eu estava trabalhando com literatura. Ulisses estava dando aula de literatura inglesa, britânica. E Mas, assim, o objetivo do trabalho era linguístico. Então, um objetivo específico muito claro é estudar autonomia e referenciação. E aí é preciso entender as tradições de cada área. Cada área tem as suas tradições, o serviço social, a geografia, a história, a antropologia, a sociologia, letras, etc. A linguística, a literatura, a tradução. Existe uma tradição na linguística de que um batismo, né? Assim, você é batizado para analisar fenômenos linguísticos. Então, você pode falar, quem trabalha aí com questão social, quem trabalha com discurso, com enunciação, construção de personagem via discurso, via enunciação, você pode falar de cultura, você pode falar de preconceito, de discurso de ódio, do Bolsonaro, lá de quem você quiser. Mas, no corpo do trabalho, existe essa tradição, que é muito forte, por isso a tradição, é preciso falar, é preciso analisar, é preciso pensar linguisticamente a partir de fenômenos. Então, assim, você pode analisar referenciação, você pode analisar verbo. Tem gente que analisa, só para citar aqui, o Bolsonaro, não só o Bolsonaro, porque o Bolsonaro é o presidente, mas analisou o Lula, tem gente que analisou o Fernando Henrique a partir de verbos. Né? Como é que tem gente que analisa, eu já orientei um trabalho assim no mestrado, tem gente que analisa discursos de posse, mas o trabalho que eu orientei foi um discurso de posse do prefeito aqui de Manaus. Tem gente que trabalha com discursos de posse, não, bem famosos. Então a pessoa vai analisar um jogo discursivo, né, o jogo de interpretação, o jogo mais social do que está posto ali, e vai analisar também a questão da forma. Ou seja, o fenômeno linguístico seria atacado, seria enfrentado, seria analisado a partir da sua forma. Isso é bem interessante. Vou fazer uma comparação aqui. Por conta da análise de discurso, eu tenho alguma intimidade com os objetos jurídicos. Quando eu falo objetos jurídicos, não estou falando, eu não sou do direito, estou falando, por exemplo, você vai analisar a lei, né, você vai analisar alguma coisa em relação ao poder jurídico. Há uma tradição, você vai ler textos, artigos científicos dos colegas dos programas de pós-graduação do direito, mesmo aqueles colegas que saem um pouco da hermenêutica do direito e vão trabalhar com interpretação como direitos humanos e etc.,
há uma tradição no direito muito compreensível, que é o quê? Que é estudar a letra da lei. Então, assim, é a formalização deles, assim como a formalização da linguística é não perder do fulcro, não perder do cerne da questão a língua. Eu não sou do direito, né? Então, quando eu começo a pensar sobre um item que de alguma forma envolve o direito, como por exemplo o aborto, as leis sobre o aborto e etc., eu inevitavelmente vou pensar fora da caixa jurídica. Por exemplo, poderia citar aqui aquela famosa frase do Santo Agostinho, que uma lei só é lei quando é justa. Bom, isso já é um descolamento, né? Porque significa dizer o quê? Significa dizer que há leis injustas, o que parece meio óbvio. Mas, se você está dentro do espectro jurídico, muito dificilmente você vai escrever, não vou dizer muito dificilmente, mas a estatística de quem faz isso é muito menor, a quantidade de pessoas que faz isso é muito menor, porque você vai ter que se distanciar da questão da letra da lei. Então, você vai começar a criticar a lei. E, isso, obviamente, é uma questão de poder dentro daquela área, então vai ser menos feito. É bem interessante, né? Porque o pessoal que trabalha com escravidão, por exemplo, vai pontuar, né, que o Luiz Gama conseguiu libertar muitos escravos porque pontuava que a escravidão, o tráfico negreiro era ilegal, logo sendo ilegal, a posse daquele escravo também era ilegal. O que é muito interessante, porque significa dizer que o judiciário da época lidava basicamente com a ilegalidade e não com a legalidade. Eu estou citando esse exemplo pelo seguinte: esse jogo entre dois, esse binômio, digamos assim, na linguística, é conhecido como língua e fala. Então, assim, você tem uma formalização que é a língua, que é a estrutura, o fonema, a fonologia, uma morfologia, a sintaxe. Então, assim, você vai lidar com coisas estruturais palpáveis. Por outro lado, você tem um outro sistema, que é um sistema, digamos assim, social da língua. Então, você vai ter análise de discurso, você vai ter tipos de semântica, como a semântica da enunciação, e você também vai ter um tipo da pragmática, a chamada pragmática social, por exemplo, muito desenvolvida em Israel, que é muito diferente da pragmática americana, da pragmática dos Estados Unidos. Então, dentro da tradição linguística, parece tranquilo, porque nós temos duas vertentes, mas não nos iludamos. A vertente da forma é a que tem mais poder, porque há inclusive no imaginário da área da linguagem, que se eu digo que eu sou linguista, se eu digo que eu sou doutor em linguística, as pessoas esperam o quê? Que eu seja especialista em alguma língua, em algumas línguas, ou quem é mais próximo da área, que eu seja especialista em alguns fenômenos linguísticos, certo? E é bem interessante isso, porque falar uma coisa para vocês rapidamente. Quando eu estava fazendo doutorado, eu peguei um táxi lá em Florianópolis, fiz doutorado na Federal de Santa Catarina. E fui batendo papo com a taxista. E a taxista perguntou de onde eu era, percebeu, né, pelo sotaque que eu não era de lá e tal. E aí eu disse que eu estava lá estudando, ela perguntou o quê, disse que eu estava estudando pós-graduação, ela perguntou em quê, eu falei que era em linguística, e ela também estava estudando pós-graduação em psicologia. E aí, quando eu falei que eu estava estudando, fazendo pós em linguística, ela me fez uma pergunta, ela é curioso, né? Ela era pós-graduanda, ela estava fazendo mestrado, e me perguntou, o que é a linguística? Aí eu lembro que eu olhei assim para fora do táxi, né? Nessa época era táxi, não era Uber. E aí eu pensei, será que eu digo para ela que eu não sei? Porque assim, eu vou dizer que é a forma, em outras palavras, né? Vou dizer que é a forma. Eu vou dizer que é a substância.
que é a fala. Oi, eu vou dar uma resposta bonitinha dizendo que é os dois. E aí, quando eu ia responder, ela disse: estuda as línguas? Eu disse: Isso, exatamente, estuda as línguas. E eu fiquei pensando: se ela me perguntar que língua eu estudo? Ah, bom, sou professor de inglês, então eu estudo inglês, mas eu não estava desenvolvendo uma tese sobre um fenômeno do inglês. Eu estou falando isso pelo seguinte: quando você vai apresentar um projeto, você precisa ser pragmático, né? Então, pessoal de mestrado e de doutorado, muita gente me pergunta isso, né? E às vezes é difícil dar essa resposta para a pessoa. Ah, você lê um projeto e a pessoa me pergunta: esse projeto está bem escrito? Rapaz, na minha opinião, está sim, está muito bem escrito. E por que ele não entrou? Pode ser vários motivos, né? Mas pode ser vaga de orientação, pode ser que não tenha ninguém que te oriente ali. Então você não vai entrar porque não tem quem te oriente. Mas muitas vezes você lê o projeto e diz assim: olha, há um pecado aqui, vou usar esse termo religioso. Você não está falando da forma. E isso, em um programa de pós na área de linguagem, pode ser fatal. Pode não ser, mas há uma probabilidade razoável de que seja. Então, mesmo que você vá estudar algo muito social, muito sociológico, muito discursivo, totalmente fora da caixa, é interessante citar alguma coisa que seja um instrumento pelo qual você chega naquela questão social. Por exemplo, você vai estudar discurso de ódio. E aí você vai falando, né? Você tem as palavras lá de xingamento e tal, como se coloca, isso é muito comum hoje em dia, né? Essa polícia discursiva não use a palavra X ou Y. Por exemplo, fulano vai judiar de alguém, né, que vem dos judeus, vem do ódio construído do antissemitismo aos judeus. Então, não use judiar. Mas aí você vai usar qual palavra? Porque assim, não nos iludamos. O sentido, ele existe independente da língua. Ele está ali. O sentido do preconceito, por exemplo, ele está ali, ele não morre. A pessoa que quer usar aquele sentido, ela vai procurar uma palavra, ela vai procurar um tom, e pode ser um tom. Qual é o melhor tom, entre aspas, né? O melhor assim. Qual o melhor tom para alguém preconceituoso se fazer preconceituoso, sobretudo no momento atual, 2022? É com uma palavra que não seja claramente preconceituosa. É um preconceito mais sofisticado, né? Então, a pessoa vai nadar entre os termos da linguagem para encontrar uma determinada palavra, e o preconceito continua. Eliminar as palavras preconceituosas não vai eliminar o preconceito, porque o preconceito é paralinguístico, ele é além da língua. Mas é fundamental entender essa questão dos objetivos específicos, no sentido de que é preciso ter. Não sei se é preciso, mas assim, é muito sugerível ter uma questão formal, certo? Ah, e aí vem o segundo objetivo, que diz o seguinte: examinar a possível correlação entre o eu e o outro no processo constitutivo da escritura-leitura da língua inglesa enquanto língua estrangeira em uma perspectiva freiriana. Isso aqui é bem interessante porque eu falei para vocês que uma coisa muito boa para quem puder fazer é conversar sobre o seu projeto com outras pessoas. Com colegas que já escreveram, com colegas que já fizeram mestrado, com colegas que já fizeram TCC, se você está na graduação, com outras pessoas, com o seu orientador, com a sua orientadora, com um mentor, né? Palavra usada, terminologia usada hoje em dia. Por quê? Porque aquela pessoa conhece, tem determinado conhecimento aí sobre trilhas de livros, ideias, interpretações e escritas. Então, por exemplo, eu conversei muito sobre alteridade com vários colegas meus e me interessei muito pelo Leibniz, e um pouco mais pelo Leibniz e um pouco menos pelo Todorov. E eu decidi não citá-los aqui, né? Eu cito aqui o Paulo Freire.
É, eu particularmente gosto muito do pensamento freiriano. E aí eu pensei no Paulo Freire como essa ideia, esse binômio, né, de criticismo. Então aqui eu e o outro, uma questão meio dialética, né, eles se aproximam através de um debate, o que é muito difícil. É por isso que, em geral, a maioria das pessoas dizem ser freirianas, mas são freirianas no sentido terminológico, mas na prática é muito difícil fazer um debate. As pessoas falam, é como se fosse uma comunicação, né, que chama em congresso, comunicação individual. A pessoa vai lá e fala, 15 minutos, meia hora, uma conferência, uma hora. Vem outro lá e fala. Pá. Mas um debate, que nem aquele que tem no YouTube, Chomsky versus Foucault, aquilo é um debate. É quando as pessoas colocam determinados argumentos e os outros pensam. Eu me lembro que meu orientador de doutorado me disse uma coisa que eu já tinha saído do doutorado, chamei ele para uma banca e a gente batendo papo, né? Depois do mestrado ser apresentado, o aluno que estava apresentando o trabalho, ele vira para mim, meu ex-orientador, uma pessoa extremamente competente, diz assim: sabe, eu acho que naquele debate, hoje, né, ele falando isso foi em 2000 foi ano passado, 2021, ele dizendo, eu acho que, hoje em dia, né, em 2021, eu acho que quem ganhou aquele debate, na verdade, foi o Chomsky. Essa frase me chocou, né, ano passado, eu fiquei olhando, como assim? E eu fiquei pensando, aquilo ficou na minha cabeça. E aí, eu perguntei depois dele, né, alguns meses depois, falaste uma frase que ficou na minha cabeça, é que tu achas, hoje em dia, tu achas que o Chomsky ganhou o debate. Mas por que tu acha que ele ganhou o debate? Porque para mim parece muito claro que o Foucault leva melhor ali. Ah, e o meu orientador disse, mas você tem lido ou ouvido o Chomsky atualmente? Olha, eu ouço aqui e ali, mas não tenho lido o Chomsky, não. As coisas mais recentes, não. E ele me disse, né, então, o Chomsky mudou de posição em vários pontos. E isso é muito interessante, né? Então, eu fiquei pensando, mas ele ganhou o debate agora, né? Porque ele se aproximou da questão social, da questão cultural, que era o que o Foucault defendia ali naquele debate. Mas ele não renunciou totalmente à questão biológica, à questão inata. Chomsky é um senhor de 90 anos. Então, todas as décadas de trabalho que ele teve com essa questão mais formal estão lá. Mas ele fez uma virada, ele fez uma curva para vir para o social. E eu vou usar uma palavra que é meio pecaminosa, né, na área de humanas. É como que se fosse um meio termo. E esse meio termo está fazendo Chomsky mais sexy, intelectualmente falando, porque ele tem um passado estruturalista inegável, e que deve ser respeitado com tudo que foi feito, mas, mas ele também tem uma questão muito forte social. Então, assim, é preciso pontuar. Os objetivos específicos são ligações entre pontos. É como se você tivesse palavras-chave que você transforma em sentenças, certo? Assim como no aspecto mais amplo, os pensamentos se tocam, como o meu exemplo aí do, do Chomsky e do Foucault. Indo para o terceiro objetivo específico, você tem verificar a possível relação entre os processos de escrita e leitura a partir dos itens acima especificados com o processo de identidade e alteridade habermasiana. Outro autor que eu estava estudando naquele momento, Habermas, teoria da comunicação, e eu via ali pontos de contato interessantes entre leitura e escrita,
e seria um objetivo específico investigar esses pontos através das ideias de Habermas sobre identidade e alteridade. Então, eu tenho um teórico aqui. Vocês percebem que aqui tem uma referenciação indireta no sentido de que não é uma citação, né? É abre aspas, coisas nesse sentido. Mas eu tenho uma clara referenciação a Habermas. Assim como no ponto anterior, eu tenho uma clara alusão aos fenômenos linguísticos, à autonímia e à referenciação. Então, demonstrei um objetivo específico, o fenômeno linguístico que queria investigar, e em outro objetivo específico, a questão teórica, no caso, Habermas. E, por último, propor atividades de escrita-leitura que propiciam o desenvolvimento de tais habilidades linguísticas, assim como a formação docente, ou seja, ler e escrever. Isso é bem interessante porque, em determinado momento da minha formação, foi no doutorado isso, eu estava fazendo uma disciplina de linguística aplicada, e teve toda uma discussão sobre ensino, aprendizagem, era questões de leitura e tal, a tarde inteira, né, lendo texto e os colegas discutindo, a turma discutindo, apresentando e tal. E aí o professor, que é um professor excelente, vou citar o nome dele aqui que eu estou elogiando, o professor Adair Bonini, ele falou uma coisa à época que eu nunca esqueci, até hoje, mais de uma década eu lembro. Ele fez um resumo que eu achei... Fazer resumo é uma coisa difícil. Ele fez um resumo que eu achei perfeito. O resumo era o seguinte, ele disse assim, em resumo, uma escola, a escola é uma instituição onde você deve aprender a ler e escrever bem. Esse é o ponto. É isso, ele resumiu toda a tarde, todas as tardes que tivemos ali com várias referências, vários textos. É isso, a escola é um local onde se lê e se escreve, você aprende a ler e escrever bem em todos os múltiplos sentidos do termo. Não só ler o texto, saber a interpretação textual, mas a leitura mais complexa, a leitura de ironia, a leitura de metáfora, a leitura do mundo, a leitura de interpretações e tal. A leitura dos clássicos, e a escrita. Mas vocês devem saber, né, que nós, eu digo, sociedade, não temos tido tanto sucesso nisso, nesse empreendimento de leitura e de escrita. Então, é curioso porque nesse quarto item, eu não uso a palavra freiriana, não uso a palavra habermasiana, mas está aqui, né? Está aqui porque a ideia do Habermas para com identidade e alteridade, a questão de subjetivação para ele, a ideia do Paulo Freire em relação à questão educacional, é basicamente, como disse o meu professor à época, que as pessoas aprendam a ler e escrever bem. E isso se faz como? A partir das interpretações. Uma frase do Montaigne, né? Que o Foucault usa, e muito bem. A frase do Montaigne é assim, que é mais importante interpretar as interpretações que interpretar as coisas. É mais importante interpretar as interpretações que interpretar as coisas. O Foucault vai usar essa frase para tentar definir a análise de discurso, né? Ele vai dizer que analisar discursos é basicamente interpretar interpretações, que é o que o Montaigne propunha séculos atrás. Então, é isso, é interpretar interpretações. Agora, uma coisa bem interessante que eu quero pontuar aqui. O projeto de pesquisa, como quase tudo, né, que mexe com significado, ele é um projeto de pesquisa e ele é mais que isso. Ele é em si e para si, ou seja, em si, né, na coisa mais microscópica, ele é um projeto de pesquisa de um trabalho que você vai desenvolver em um programa de pós-graduação. Muito bem. Mas ele também é mais que isso.
E o candidato também é mais do que um mestrando. E é isso que a banca quer, nós sabemos. Ou seja, a banca quer, a comissão de seleção quer um leitor. Você está lá pesquisando sociolinguística, dialetologia, idade média, direito positivo, sei lá de qual área ou que ponto a pessoa está pesquisando. Perfeito. Mas você também é um leitor? Você também pensa, ouve, dialoga, debate sobre o mundo? Isso é algo, sobretudo nas humanidades, as ditas ciências humanas, é fundamental. Essa formação de um leitor é muito interessante para a banca, embora não seja no organograma ali das notas do projeto, né? Você vai pegar ali tema e delimitação, nota tal, justificativa, nota tal, objetiva, né? Mas na hora da entrevista, não é só isso. Então, olha, me comenta isso daqui, como é que você chegou nesse projeto aqui? Então, assim, não é só a questão, não, eu li o livro do fulano, do Beltrano, li um outro artigo da Naná, quer dizer, você tem leitura técnica, mas você também tem leitura ampla, porque se você só tiver leitura técnica, você vai ter problema, e vai trazer problema para os outros também, porque é aquele famoso texto, né, para quem nunca leu, que, se a minha memória não me falha, abre as referências bibliográficas dos antigos PCNs, os Parâmetros Curriculares Nacionais, a educação depois de Auschwitz. Quem nunca leu, leia, são poucas páginas e é um texto fundamental. Bom, são esses os 4 objetivos específicos que se coligam, que se combinam com o objetivo geral. Muito bem. E a gente vem para o que eu chamo de... Bom, vamos lá. Antes de eu dizer como eu chamo. A gente vem para a problematização. Problematização é interessante. Há a tradição de dizer que a problematização é uma pergunta. E, em geral, as pessoas chegam no projeto de pesquisa, vão escrever já em cima da hora, como eu fiz com esse projeto, e não tem tempo de reescrever, não tem tempo de revisar criticamente, etc. Mas é preciso pontuar que, primeiro, você não vai fazer 2, 3 perguntas na problematização, simplesmente você chegou aqui, está escrevendo, tem uma página em branco, está escrevendo o projeto para enviar para uma universidade, que é onde você vai disputar a vaga, e aí você chega lá e escreve 3 perguntas. Não, não faça isso. Você precisa escrever 8 perguntas, 10 perguntas, 15 perguntas. Você precisa se perguntar. Há uma pergunta genérica que eu sempre me faço, que eu acho que é muito útil. Por que eu penso assim? Isso é muito interessante, né? Sobretudo para quem dá aula de literatura, quem dá aula de discurso, quem dá aula de interpretação e vai lidar com algumas questões e você pergunta, né, para o aluno se posiciona ali sobre... Vou dar um exemplo aqui para vocês de uma aporia aqui, uma pergunta que eu não vou responder, posso responder lá no final do último vídeo. Um dia um aluno chegou comigo e disse assim, eu estava dando aula de análise do discurso, ele chegou comigo e disse assim, professor, para fazer análise de discurso precisa ser de esquerda? Vou repetir a pergunta. Era uma aula de introdução, né? Graduação. Professor, para fazer análise de discurso, você precisa ser de esquerda? Eu dei uma resposta objetiva sobre isso, que eu não vou falar agora. Mas uma boa pergunta para se fazer ele perguntou porque já acha que sim, né? Esse é o ponto. E talvez ele estivesse perguntando ali em busca de uma referenciação, de um aceite e tal. Mas por que ele acha isso? Uma boa pergunta. Por que ele pensa assim? Porque boa parte dos analistas de discurso são de esquerda? Assim, a gente pega essa pergunta e começa a brincar com ela, assim, para ser foneticista, precisa ser de esquerda, assim, para descrever fonemas? Para fazer sociolinguística, pode ser do centrão?
Tô brincando. Mas assim, eu posso até dizer para vocês o que eu respondi sobre isso lá no final. Mas fazer perguntas, perguntar é uma arte. Então é preciso treinar. Você faz várias perguntas, e aí você vai refinando. Você vai buscando respostas para aquelas perguntas. Você vai buscando respostas mais complexas para aquelas perguntas. E com isso, você vai complexificando as próprias perguntas, certo? Eh, então, a primeira pergunta que eu fiz 3. O desenvolvimento das habilidades linguísticas da escrita e leitura tem alguma correlação com o jogo constitutivo entre identidade e alteridade? Óbvio, é que nem a pergunta do meu aluno lá, né? Para fazer análise de discurso, eu preciso ser de esquerda? Quer dizer, é uma pergunta aqui que já induz o sim, né? Então, o desenvolvimento da escrita e leitura tem correlação com identidade e alteridade. Caso isso se confirme, como tal ente constitutivo do sujeito se correlaciona com os fenômenos linguísticos? Ou seja, como é que eu monto o sujeito, como é que eu monto um modo de subjetividade do aluno ali, do aluno professor, do cara que vai se formar professor, que era o meu objeto aqui, os textos. Vocês percebem que, na verdade, eu foco em cima do texto para pontuar a linguística, mas eu estou muito interessado no escrevente, eu estou muito interessado na pessoa. E o meu modo de chegar na pessoa é através do texto que ela escreve e no qual essa pessoa se inscreve. Então, a problematização aqui, nessa primeira pergunta, é basicamente dizer que há um problema, que há uma equação. Há um jogo aqui de equação entre leitura e escrita, identidade e alteridade. Certo? Essa foi a primeira pergunta, a pergunta A. A segunda pergunta, a pergunta B, diz o seguinte: de que maneira a complexidade dos fenômenos linguísticos, aí vem, né, a tradição aqui, eu preciso falar dos fenômenos linguísticos, referenciação, autonímia, etc., presentes na escrita e leitura, podem ser refletidos e refratados, expressões bakhtinianas. O Bakhtin fala isso da linguagem, né, que a língua reflete e refrata, que são termos que o Bakhtin tirou da física, né, vocês sabem. De que maneira a complexidade dos fenômenos linguísticos presentes na escrita e leitura podem ser refletidos e refratados em uma praxis pedagógica, expressão freiriana. Então, assim, não estou fazendo referenciação de acordo com Paulo Freire, de acordo com Bakhtin, no livro tal, página tal, mas eu usei a terminologia. Em uma praxis pedagógica que se coadune, que se combine com a constituição do sujeito, escrevente e leitor. Ou seja, de novo, aqui é a parte da problematização e é uma pergunta que é para mostrar que tem liga nessa massa aqui, que tem jogo. Entre o quê? Entre os fenômenos linguísticos, que eu não citei aqui quais são, citei lá atrás, e que não precisam ser só aqueles, né? Não precisa ser só referenciação, pode ser pressuposição pragmática e tal. Como é que isso se combina com a constituição do sujeito escrevente e leitor, esse cara que lê e escreve. Os itens que formam esse escrevente e leitor, como é que isso se combina com os fenômenos linguísticos para desenvolver a escrita e a leitura. Se alguém da banca me perguntasse, né, de onde você tirou isso daqui? Bom, isso sai de vários lugares. Vocês percebem que uma das estratégias no projeto de pesquisa é que ele sempre faz referenciação ao mundo, né? Então, ok. Se você for ler só o texto, você vai ler só o texto. Fenômeno linguístico, escrita, leitura, subjetividade, escrevente, leitor. Ok, mas me diz uma coisa, você que escreveu isso daqui. Me dá um exemplo aí, o que te fez pensar nisso? Isso não está aqui, né? Isso não está aqui escrito. Vou dar um exemplo para vocês de vários que eu vi na vida. E eu já tinha visto, eu vivi mais, né, depois que fui selecionado com esse projeto, ou melhor, fui selecionado a partir desse projeto, mas o projeto foi abandonado. Eu fui dar aula de linguística numa turma,
E, quer dizer, introdução, coisa simples. Então era chegar lá, falar, e tal. E aí eu estava lá dando aula e tinha uma parte do texto que falava da tradição gramatical dos séculos 17 e 18, que prepararia um terreno, né, para a desvinculação entre filologia e linguística na virada do 19 para o 20. E, ok, tem uma série, e aí eu fiz uma ilustração para tornar a coisa mais palatável, né, para a pessoa visualizar, para não ficar falando de micróbio sem ter um microscópio. Eu disse para eles, olha, tem um livro da Oxford chamado Saussure, é o nome do Saussure. É uma biografia científica. Então, assim, fala 200 anos antes do Saussure nascer, quem era a família dele, não sei o que, e tal. E vai chegar nele, né, para entender o que aconteceu ali, para a filologia clássica morrer. Mas ainda existe e tal, na Espanha, sem ser literatura, né, porque em alguns países hispânicos filologia é literatura, mas a filologia no sentido de estudo de línguas, né, pelo amor de Deus, né? Sim, 400 países existem em quantos? Ou seja, você não tem aporte teórico, você não tem aporte de recursos, você não tem bolsas internacionais, você não tem formação pesada em números de doutores para aquilo, então dei essa ilustração ali para eles, né, de que no texto do John Joseph, que é um professor britânico, escreveu sobre o Saussure, fala uma coisa que eu achei muito, muito interessante, é que no século XIX virou moda psicografias de línguas não humanas. E aí apareceu lá um cara lá eu não me lembro agora se foi na França ou se foi na Suíça, o Saussure vivia entre os dois, né? Que o cara tinha psicografado uma língua marciana. E aí vão mostrar o texto para o Saussure vai provar porque aquilo é uma fraude a partir da montagem dos morfemas. Ele faz uma decodificação de onde aqueles morfemas saíram, que na verdade eles estavam vindo de línguas diferentes, que estavam sendo postas de maneira combinatória para dar uma ilusão de que aquilo ali era uma língua de algum ser inteligente vindo de outra galáxia. E o Saussure demonstra e prova, né? Esse morfema vem da língua X, esse aqui vem da língua Y, esse aqui vem da língua Z, essas aqui são as palavras que você combina e tal. Mascarou o cidadão. Achei interessante. Aí por isso eu falei isso para eles. Então vocês percebem a aplicação prática, né, que o Saussure demonstrou ali. Ali começava a se perceber que o que ele estava fazendo, a gente poderia dar um nome de teoria do conhecimento, uma epistemologia. O Saussure é o pai do estruturalismo. Então ele estava fazendo uma análise estrutural dos morfemas. E aí eu fui dar um outro exemplo. Meu outro exemplo foi o mito da língua adâmica, ou seja, o mito de que em dado momento todo mundo falava a mesma língua e o homem quis construir uma torre imensa e Deus, para confundir os homens, criou várias línguas para que eles não se entendessem. Se os homens estavam construindo uma torre imensa para chegar ao céu, eles já estavam confusos. E eles não chegariam ao céu. Tá? A torre cairia. Né? Não tinha tecnologia, não tem tecnologia. E mesmo que eles tivessem um foguete, eles não chegariam no céu neste sentido, eles chegariam no espaço. Bom, existe a língua primeira? Muito provavelmente sim. A linguística fala, há vários textos, né, mais recentes, há uma certa obsessão pelo, até um livro em inglês chamado The First Word, a primeira palavra. De qual foi a categoria, foi um verbo, foi um advérbio. Muito provavelmente uma parte dos linguistas especula que teria sido algo como cuidado, quando você começa a conferir sentidos aos sons que saem da boca, né, do aparelho fonador. E aí eu citei esse exemplo pontuando, né, que aquilo ali é um mito religioso que deve ser respeitado, mas é um mito. A origem das linguagens, a origem das línguas não é essa.
O Homo sapiens sapiens desenvolve a língua, não há línguas primitivas, nenhuma língua é primitiva. Então, assim, você pode encontrar um povo isolado, uma tribo indígena isolada, a língua deles não é primitiva, a língua deles é complexa. As línguas são complexas de uma forma diferente, então você pode ter uma língua com uma complexificação morfológica extremamente delineada, mais uma fonologia mais simples, ou você pode ter uma língua onde você não inspira, né, mas você inspira, é o reverso da maioria das línguas humanas, quer dizer, você produziria o fonema inspirando ar. Isso já seria bastante complicado de aprender, mas não existe povo sem linguagem, não existe ser sem língua. O ser humano é um ser necessariamente falante. Mas o fulano não fala, ele é mudo, ele é surdo, ele fala, ele se comunica. Ele pode não se comunicar com uma língua oralizada, mas ele vai usar uma língua de sinais, porque o ser humano necessariamente é um ser expressivo, necessariamente ele vai se comunicar. O ser humano é tão expressivo que o ser humano cria literatura e cria arte. Eu estava falando isso em sala e um aluno me interrompeu dizendo o seguinte, né, contestando. Eu pensei que ele fosse contestar, porque ele deveria estar fazendo iniciação científica, eu não concordo, isso aí é coisa desse pessoal da antropologia e tal, a gente não tem que se meter. A gente não tem como voltar tanto no tempo, isso é coisa da filologia antiga e tal, do Champollion. Não. O ponto dele era outro, era o seguinte, Adão e Eva já falavam uma língua única, só existia uma língua, e aí foram criadas outras línguas. Então, tem um texto de um escritor israelense chamado Amos Oz. Se chama Como Curar um Fanático. Vou dar spoiler para vocês. Entre outras coisas, ele fala o seguinte no texto. Se as pessoas não conseguem debater, elas são, em determinado nível, fanáticas. Se elas não conseguem debater, e debater não é só uma guerra argumentativa, essa seria a versão mais carne viva, né, do debate, mas é buscar a compreensão, o entendimento do fundo argumentativo do outro, desse jogo de alteridade, para que eu me faça o eu, para que eu construa a minha identidade. E eu busquei entender essa questão religiosa e tenho respeito por ela. Eu não sou ateu, sou teísta, e penso sim que, em havendo um ser superior, ele pode ter determinada correlação com quem somos. Que correlação? Não faço a menor ideia. Aquela história do Saussure, né? Olha, essa língua aqui é marciana. Não, essa língua aqui não é marciana. Mas será que existem marcianos? Rapaz, eu não sei se existem marcianos. Eu espero que existam. Eu gostaria muito que existissem, sim, vários povos, várias galáxias e tal, Star Trek, Star Wars. Mas, assim, eu não tenho elementos materiais, científicos, intelectuais para falar, porque eu não sei. Estou aqui no terreno da especulação. A gente pode falar de cinema, né? Ficção. Então, isso também é um problema, porque dependendo de com quem você fala, a pessoa pode chegar para você e dizer, não, mas a ficção é sobre a realidade, porque você não consegue ficcionalizar o que não tem um fundo de real. É verdade, é por isso que em Star Wars você vai ter traição, você vai ter ódio, você vai ter vingança. Agora, quer dizer, você vai ter elementos claramente humanos ali, né? Se existe o Darth Vader, eu não sei se o Darth Vader é um cara ruim, não sei se ele tem raiva, como é que foi criada a raiva dele, tal, criando, né? Porque são elementos humanos. Agora não tenho como dizer se existe marciano, né, cara? Mas, assim, de fato, em grande medida, a ficção é sobre o real, porque a gente vai projetar, as pessoas que escrevem, os escritores, os literatos, vão projetar ali questões humanas, questões reais. Certo? Eu estou dizendo isso porque fazer perguntas não é só criar perguntas aqui, pergunta C. É o ponto de problematização. Não. Fazer pergunta para a problematização é o final de um processo social muito maior chamado questionamento, chamado criticidade.
que é basicamente a incepção, a criação da dúvida. É isso aí. É o exercício da dúvida que vai me fazer questionar e vai me fazer formalizar perguntas até um dado momento em que eu vou ter ali 15 perguntas e vou tirar 3 para a minha sessão do projeto, chamada de problematização, certo? Ah, é isso. Na nossa próxima hora aí a gente vai para a hipótese e para a fundamentação teórica, ok?